Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao projeto ACC nas eleições 2020. A associação está convidando os pré-candidatos da Prefeitura de Contagem para uma conversa. Falaremos sobre assuntos que interferem diretamente na região onde a ACC atua e também de alguns tópicos sensíveis para a cidade. Gravaremos os programas virtualmente em função das medidas de distanciamento social impostas pela pandemia de Covid-19. Na tela, você vê a Cristiane Rezende, ela é psicóloga, mora no Cabral desde 2012. Temos o Leonardo Mendes, ele é engenheiro e empreendedor no segmento educacional, mora no Cabral desde 2009. Eu sou Gustavo Gurgel, graduado em Relações Internacionais e moro no Cabral desde 2014. Nós somos da Comissão de Comunicação Social e Projetos, vinculada à ACC. Hoje recebemos Ivair Soalheiro, do PDT, nosso sexto pré-candidato a participar desse nosso bate-papo. Ivair Soalheiro é casado, tem 3 filhos e é formado em administração de empresas e técnico de contabilidade. É vereador em seu 3º mandato e presidente municipal do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Foi secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Contagem e atuou também como secretário municipal de Meio Ambiente, secretário adjunto de Administração e da Controladoria. Cris, com você. Ivair, obrigada por ter aceitado o nosso convite, o convite da CC, e vamos então às nossas reflexões e diálogos, no campo político, aqui em Contagem, a gente tem a sensação que a gente sempre está discutindo os mesmos problemas, mudando gestão ou não, A gente não tem uma pauta nova para trazer de problemas que sejam diferentes do que até então a cidade já tem. E aí, para nós, seria muito importante, nesse momento, diante de tantos problemas, saber a sua proposta, de trabalho, no sentido, assim, quais são as suas prioridades, em quais políticas, você tem aí como prioridade de ação e de ação concreta. Bom dia, olá, como vai todos, obrigado. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando na nossa rádio ACC, da Associação do Bairro Cabral, uma das mais atuantes, é um exemplo para a cidade. Eu cumprimentar a Cristiane, o Leonardo e o Gustavo por essa oportunidade. O que me levou a disputar nessa pré-disputa a eleição de Contagem é a capacitação que a gente tem, a experiência que eu tive em várias secretarias, desenvolvimento urbano, meio ambiente. O processo que eu adquiri nessas secretarias me capacita para o pós-pandemia. A cidade passará, como qualquer outra cidade da região metropolitana e do Brasil, passará por um período muito difícil de reconstrução das relações empresariais, comerciais. O desemprego vai atingir muito a nossa sociedade, e temos que estar preparados para fazer as desburocratizações dos processos, que iniciou com a mudança de lei de ocupação do solo, e se nós errarmos nesses 6 primeiros meses de administração, isso pode causar um atraso no crescimento, no desenvolvimento da cidade muito grande, e eu me sinto preparado por esse motivo, por ter passado por essas experiências, e essas experiências que eu tive, não só de vida, mas na gestão pública, ser utilizado na gestão de forma diferente. É isso que eu acredito. Diante dessa experiência política aí, o que você vê como prioridade de ação, diante de tantos problemas que nós temos na nossa cidade? Nós temos 2 prioridades que temos que tratar logo no início de uma nova gestão. A educação, temos 3 prioridades. A educação, porque no início da pandemia, as escolas municipais, cada uma com sua direção, seu diretor, escolheu um critério para tratar a educação nesse período. Então, algumas foram online, outras foram
via cartilha. Houve uma desigualdade, aconteceu uma desigualdade tão grande na educação pública em relação à educação privada, que nós temos que fazer um investimento muito grande. Ainda bem que o Fundef aumentou os valores, Contagem então terá, com a lei federal, um aumento desses valores, e que nós temos que trabalhar isso com muita seriedade para voltar esse equilíbrio da educação no ensino médio, ensino fundamental, na cidade. E na questão do crescimento econômico, as relações têm que ser totalmente diferentes, principalmente com os bares, os nossos comércios locais, porque os grandes empreendimentos se mantiveram abertos, né, porque eles vendem de tudo. Então, uma sapataria que não tinha aglomeração nunca ficou fechado, os pequenos ficaram, e os bares, a cultura através dos seus artistas, aconteceu que eles ficaram sem emprego. Foram os primeiros a sair, provavelmente os últimos a voltar. Qual a forma que a gente acredita que pode fazer isso rápido, logo no fim da pandemia e início do mandato? As relações das posturas. Nós temos que liberar as calçadas para os pequenos comércios, nas áreas onde pode, criar ruas fechadas, onde impede o carro, mas possa permitir uma voz e violão, que é proibido na cidade, em qualquer local. Onde houver uma voz e violão, você pode saber que está fazendo de forma irregular, que não tem a permissão da lei para fazer isso, e garantir esses espaços culturais, espaços, sejam utilizados para o aquecimento da economia, a economia girar em pequenos locais, não em grandes eventos, mas em pequenos locais, investindo na cultura. E, da mesma forma, a saúde vai retornar de uma forma diferente. Nós temos aí a equipe da saúde, os profissionais de saúde, num estado de estresse que nunca aconteceu num período, né? Está faltando profissional, porque não consegue contratar profissional também na saúde, na área de médicos, enfermeiros, porque esse estresse demais, arriscando a vida num período tão difícil, e muitas vezes eles dão positivo e tem que se afastar. E uma pressão tanto do poder público, da sociedade, muito acima da média. E esses exames eletivos, um projeto de governo desses exames eletivos, estão muito atrasados, 2, 3 anos, e esse medo do idoso, de uma pessoa que tem uma debilidade de saúde, e ao posto médico. Os postos médicos estão vazios, mas as pessoas estão falecendo, né? Não caiu o índice, porque estão falecendo por muitas vezes, se não é de Covid, é de uma doença que ele já tinha e que, porventura, ele não pôde participar. Mas o pilar da retomada econômica, do pós-pandemia, é crescimento econômico, que é isso que vai fazer a administração ter recurso, não tem jeito, né? É garantir as empresas pequenas, que é o que mais emprego, se manterem, e desburocratizar os 10 projetos mais importantes para a cidade. A região do Nacional é um exemplo disso, é uma região que mais cresce, e vocês acompanham aí nos seus entornos, com um volume de unidades habitacionais muito grande, e que tem lá um dos piores transportes coletivos da cidade, e que antes do plano diretor era proibido levar empresas para lá, não podia ter indústria. Exemplo disso que o Forno de Minas, que é uma referência nacional de produto, ela vivia de alvará provisório, porque a região não era permitida. Hoje pode. Então, naquele local onde, nas proximidades entre o Cabral, a Rua Contendas, tem espaço e tem projetos na cidade de em torno de 3 milhões de metros quadrados para trazer empreendimento que traga emprego para a nossa população. Sim. Então, é uma força-tarefa que qualquer gestor que chegar, desburocratizar os principais projetos que tragam emprego para a cidade. É lógico, com a segurança ambiental, que tem que estar em primeiro lugar. Uhum. Você trouxe 2 pontos importantes para nós, enquanto associação comunitária de bairros, né?
Bairro Cabral, Cândida Ferreira e adjacências. Então, você trouxe a questão da cultura, que para nós é muito importante, porque nós temos muito coletivos juvenis, né, ligados à arte, à cultura. Temos também mulheres e homens que trabalham com pequenos empreendimentos, né, sociais, e essa questão da cultura aliada ao empreendimento social local, né, pensando aí também nesses espaços públicos que nós temos, que estão totalmente deixados de lado, principalmente as praças, né? Como que você vê algo concreto que pode ser feito, né, a nível político, articulando isso, né? O espaço público que nós já temos, então, pouco sendo quase não tem manutenção, né? E nem tem um espaço apropriado para o lazer e para as relações sociais, né, entre as pessoas, envolvendo a cultura local e o empreendedorismo local. Como é que você vê esses três juntos, assim, o que é possível? Para o nosso programa de governo, e o que nós idealizamos, principalmente para vocês, né, para a gente que mora aqui na região da Ressaca, no Cabral, a nossa Savacinha, eu até falo assim, é o nosso parque linear, né, que sofre muito com insegurança, né, tem problema sério de segurança lá, mas lá é o único ponto de lazer, assim, vai fazer uma caminhada, uma atividade saudável, próximo que une toda a região. E o bairro Cabral, a gente vê que o comércio dele é muito aquecido, o comércio local. Não tem comércio de má qualidade no Cabral. E a forma da gente fazer isso é pegar as atividades e os pontos. E o outro desafio grande que eu tentei no período que eu era secretário de meio ambiente é a área que vocês têm, a área verde, que dá um belo de um parque para ser utilizado para a comunidade, que, infelizmente, multaram a empresa de mais de R$1.800.000, tem um problema grave ali ainda de esgotamento sanitário que transborda continuamente, e que ali seria um grande parque ecológico, né, que poderia trazer mais um ponto reservado para aquela região. E o retorno da Lagoa Sanguessuga, que é um sonho eterno nosso. Sobre os comércios, a forma é isso, é liberar as ruas para fazer voz e violão. Quando a gente proíbe demais, eles fazem totalmente irregular, de uma forma que aglomera um volume muito grande. O espaço público sendo liberado para os pequenos comerciantes e voz e violão é o que Belo Horizonte fez em algumas regiões para impedir. Uma é a pessoa não sair do seu local de moradia. Você pode ir a pé, sem usar o trânsito, você pode comungar ali com a família, com os filhos, e próximo de casa. Sendo num horário adequado, em local nenhum há impedimento disso, mas hoje a lei é totalmente proibido uma voz e violão, que seja um piano. Hoje não pode, se for um violino, na rua, em qualquer lugar pode, nós não podemos na cidade de Contagem. Acho que a cultura se faz por quem faz a cultura, né? A juventude tem que ter espaços democráticos para ser usado, mas de acordo com os locais que podem, e que isso, eu acredito nisso, que o levantar da economia vai passar pela cultura da cidade, que foi esquecida há décadas, né? Não é um mandato, há décadas que não vemos investimento na cultura, né? Por quê? Porque cultura em Contagem é feita por político, não por quem faz cultura. E nós acreditamos que a cultura, na sua essência, na sua organização e na sua gestão, tem que ser para quem vive a cultura. Gostaria de voltar um pouco na sua fala em relação à pandemia, quando o senhor disse o impacto que isso deve ter na educação, né? Então, a gente tem exame de DEB ano que vem, e o Enem tem todo ano. Como resgatar isso? Porque o senhor falou assim, a escola particular tem uma maneira, uma postura, né? E a escola pública teve outra. Como é que a gente vai correr atrás desse prejuízo? Como é que a gente vai colocar a criançada aí para fazer um IDEB ano que vem, e a turma que vai fazer Enem? O que a gente pode fazer? Porque ano que vem vai ter Enem. Esse ano Enem já estamos em cima, mas ano que vem vai ter prejuízo. Concordo. Tem três formas
que nós temos que fazer. Eu acho que é essas 3 soluções que vai dar um salto para a cidade. A obrigação do município, e muito bem, é entre a pré-escola. Na pré-escola, o que a gente deseja, e vou ser bem breve, depois eu passo para a questão do pré-ENEM e para o ENEM. A criança, entre 3 meses a 6 anos de idade, tudo o que a gente ensinar, ela aprende. É a idade que a criança, cognitivamente, tem o maior poder de aprendizado. Nas nossas o mês, né, hoje o mês, a gente tem que colocar o quê? Línguas, música e esporte, de 3 a 6. A gente prepara o cérebro dessa criança para mudar toda uma geração. Tem que garantir vagas para a mãe poder trabalhar, para ter segurança dessas crianças estar no local. Isso é uma forma muito barata de fazer e que a gente muda futuras gerações para sempre. Porque uma criança, nesse período, hoje, algumas mães, infelizmente, por esse trabalho, colocam um telefone celular nessa criança, com a galinha pintadinha, com outro programa, e que ela fica hipnotizada ali. Nós temos que garantir que essas crianças aprendam música, esporte e línguas. Ela vai aprender, quando chegar na sua adolescência, qualquer outra língua, uma facilidade muito grande. Sobre a escola fundamental, nós temos que padronizar. Não tem jeito de você imaginar um sistema se você não padronizar. É lógico que as diretoras têm o poder, e deve, por eleita, para fazer a gestão da escola, mas não gerar a pedagogia. Isso aí tem que ser um padrão geral. Quando você padroniza de uma forma transparente e que tenha participação dos professores, dos profissionais da saúde da comunidade e com a família, você consegue igualar. E sobre o Enem, eu entendo muito, porque há 16 anos, bem antes de imaginar ser candidato a alguma coisa, eu criei um bando de sonhadores aqui na Ressaca. Nós criamos um pré-ENEM comunitário, que todos os professores são voluntários, que eu nunca entrei lá dentro para pedir voto, porque é uma coisa que a gente faz por coração, e que já colocaram mais de 1.800 pessoas na faculdade. Temos que preparar os nossos alunos para ter a faculdade, para formar e preparar os nossos professores para terem esse desejo. Acho que muito tempo que não há investimento na formação de professor. E como é que você forma professor? Colocando para fora mesmo, viajando, levando ele bom de educação, para acumular, pagando, e é isso que a prefeitura, nós temos que fazer, é pagar a formação do servidor efetivo, ajudar a ele, que ele tenha essa capacitação fora, que se fosse pós-graduado, se for mestrado, que a prefeitura, o município banque isso, porque a carga que ele vai trazer dessa formação, a minha gata entrou no jogo. E está tomando minha água. Que bom. Desculpa aí, ela está à vontade. E aqui, ó. Bacana, ela pode ficar à vontade. Ela está à vontade. E aí, é a forma que a gente faz isso. A FUNEC, ela tem que voltar a ser um curso profissionalizante. Tem poucas unidades que são profissionalizantes. Né? É muito bom ter o segundo normal, antigo, né? o básico, o segundo grau. Mas o aluno, mesmo com desejo de ir para a faculdade, a FUNEC tem que ser um curso profissionalizante. Eu mesmo formei na FUNEC Ressaca como técnico em contabilidade. Né? Eu acho que isso, eu acredito que é isso que a gente pode dar uma igualdade. Você vai... A lei municipal de 2015, ela fala sobre essa questão da universalização do ensino infantil. Né? O senhor tocou sobre esse assunto aí. É como se a lei... Como é que essa lei é vista pelo senhor? Porque ela foi votada, então algumas coisas parecem ainda não estarem implementadas
e não atingiram as metas estabelecidas lá atrás. Uma delas é essa universalização que o senhor falou bem aí nos seus comentários. A prioridade, né, e o dever do município é fazer o ensino fundamental, a pré-escola, né, esse ensino mais básico. E é isso que tem que ter o maior investimento, tem que ser garantir a meta, garantir o nosso dever, né, a nossa obrigação. Isso não tem como, não tem como. Com o auxílio agora da Fundeb, com o aumento da Fundeb, facilita muito mais. Mas isso se faz com o quê? Com prioridade. Cada governo ele tem a sua prioridade e a sua meta. Alguns investem em mobilidade, que é muito importante, outros tentam investir em praças, que é muito bom, né? As áreas de lazer, mas a educação, e a meta, e tem que ser cumprida, é uma determinação da lei, então tem que ser discutido, não. A gente tem que criar essas possibilidades. E começando dos locais mais vulneráveis. As melhores escolas têm que ter um investimento do poder público para mudar mesmo a sociedade nos locais mais vulneráveis. E a gente sabe que muitas vezes não acontece dessa forma, sem discriminar nenhum bairro, mas as melhores escolas, mesmo que sejam da pré-escola, elas estão nos bairros nobres, né? E que eu acredito que ela tem que estar na periferia, nos locais onde mais necessitam desta formação. Tem que ter na cidade inteira, mas vamos iniciar nos vulneráveis. É o que eu acredito. É obrigação da prefeitura, meta, tem que ser cumprida no próximo mandato. Ivair, ok, eu queria tratar com você um pouco a questão da lei de uso e ocupação do solo que a gente tem no município de Contagem, tá? Correto. Trazendo para a nossa realidade do Cabral, Cândida Ferreira, adjacências, e eu acho que a gente pode falar até de Regional Ressaca também, sem nenhuma dúvida. A lei de uso e ocupação do solo no município, ela veio para desburocratizar as licenças, né? É uma promessa dessa legislação. No entanto, a gente tem visto o fato de vigorar muito o interesse econômico na nossa região em função do forte adensamento imobiliário que a gente tem, principalmente no Cabral e Cândida, né? Muitas unidades habitacionais, muitos empreendimentos, agora que a gente tem observado por meio da Comissão de Meio Ambiente, e, em contrapartida, nós não estamos vendo, enquanto comunidade, uma assistência de equipamento público, né? A gente tem condomínios no Cabral, por exemplo, o Bérgamo é um condomínio que eu moro, né? São 176 apartamentos, e isso gera um adensamento muito significativo que não é acompanhado por equipamentos públicos na área de saúde, um transporte mais regulado, né? E escolas básicas. Eu queria que você explicasse para nós, em função da sua vivência no serviço público em Contagem, como que essas duas coisas têm caminhado na nossa região. A gente tem visto licenças constantes para empreendimentos, tanto residenciais quanto empresariais, mas a gente não tem visto o equipamento público sendo implantado. Qual que é a dificuldade que é encontrada no serviço público para que isso aconteça? Por que isso até hoje não foi implantado na nossa região? Vamos tratar especificamente do Cabral e depois a gente amplia para a região. No Cabral, o ano anterior, antes do plano diretor, antes da lei de uso e ocupação do solo, era uma AIURB. Nessa AIURB, não poderia ter, só poderia ter unifamiliar, uma casa por lote. Nesse período que houve a votação, tínhamos já muito poucos lotes vagos no bairro Cabral, isso no início meados do ano passado. E o grande impacto na região do Cabral específica, e aí havia uma demanda do crescimento vegetativo de pequenos blocos de 360, não daria um impacto tão grande, que é um crescimento, por mais que seja impactante, mas um crescimento vegetativo do bairro, não um crescimento de impacto, como os empreendimentos da MRV especificamente, com os conjuntos maiores, né? E que tinham problema. Esses conjuntos já estavam, de certa forma, aprovados
no relatório de impacto urbano, e que foi unido, a decisão do governo, né, junto à prefeitura, logo no início do mandato, foi unir todas essas compensações para tratar a escola de tempo integral. Garante um grande equipamento, mas impede, inibe todos os outros impactos dentro do bairro Cabral e da região. O equipamento é para a região, não é para o Cabral, né, que é uma bela de uma escola, mas não beneficia especificamente, ou talvez seja o menos beneficiado, o bairro onde o impacto foi causado, por causa dessas... E aí foi passado em vários. E a gente tem visto outros já que estavam aprovados, sendo levantados, né? Mas o triste é porque esta relação já foi assinada junto aos conselhos, que seria a escola de tempo integral. Então, tem que criar outra alternativa, ou chamar, junto à comissão, no GTM, as comissões temáticas, tanto do meio ambiente como do desenvolvimento urbano, para requalificar esse impacto. O custo, os valores, eles são feitos matematicamente hoje. Então, não tem subjetividade. É pelo tamanho do empreendimento, pelo valor, pela quantidade, faz um cálculo. Uma é mitigadora, que é trânsito, alguma coisa assim você tem que fazer, e a outra é custo, é valor, que pode ser pago ou pode ser em benefício. O que tem que chamar, a forma da gente refazer isso, é abrir para a comunidade qualquer empreendimento, que seja empresarial ou que seja residencial, de impacto, e de impacto que a gente fala hoje, com a nova lei, é que tenha mais de 100 unidades. E qualquer um que tenha mais de 100 unidades pode ser considerado impacto para diretrizes especiais ou para um relatório de impacto urbano. As diretrizes especiais dos menores empreendimentos têm as mesmas coisas que tem um relatório de impacto urbano, mas sem essa burocratização. Então, isso tem que ser levantado. E os impactos dos empreendimentos empresariais, eu acho que atinge o entorno, principalmente, né, do Cabral, aos que são de grande relevância de impacto, esses, geralmente, eles nem chegam a concluir, né? O que a gente tem que fiscalizar é os que iniciam regularmente, porque o relatório de impacto e os empreendimentos que utilizam... Só um segundo. Entrou uma tela aqui na minha frente, eu não... Só um segundo. Fique tranquilo, vai, a gente pausa. Tá, beleza. Os de grande impacto, a preocupação que a gente tem que ter, a fiscalização, é que eles não sejam irregulares. Porque quando ele realmente faz o relatório de impacto e cria toda a tramitação, eu não vejo dificuldade, porque o valor é substancial e o que ele tem que devolver para o seu entorno, tem que garantir que seja para o entorno. É um valor muito relevante quando o empreendimento é empresarial. O risco é que ele faça isso sem as condições legais, e aí ele não se regulariza, geralmente consegue um alvará provisório e o impacto fica com a população e tenta depois resolver no jeitinho. Isso a gente não pode permitir de hipótese alguma. E os pequenos empreendimentos, geralmente o investimento que tem é só de placa, e que eu acho que eu acredito que não pode ser, porque onde já está estabelecido, não adianta colocar mais placa de trânsito, né? Tem que garantir que, mesmo os menores, que os investimentos são pequenos investimentos, mas que sejam feitos na comunidade. Como que vai fazer? Perguntando a vocês, porque o técnico lá no computador, ele cria ou inventa um trem para fazer lá, porque se não tiver essa ligação, esse acesso, essa transparência com quem realmente mora, que poderia ser o cercamento da área verde, poderia ser fazer um fundo para desassorear uma lagoa,
mesmo ele sendo menor. Essa ferramenta nós não temos no município ainda. Perfeito, Ivair. A gente já está aí avançando, então, para o final do nosso tempo. Eu queria passar para você, então, em torno de 2 minutos, tá bem? Para você fazer suas considerações finais e mandar uma mensagem para a nossa região. Por favor, fique à vontade. Eu agradeço a Rádio ACC do Cabral. Acho que vocês são modelo para a cidade do engajamento nas questões sociais, não só do Cabral e da adjacências, e o engajamento do modelo que vocês fazem, democraticamente. Abre a porta para todo mundo e discutem os problemas, e os problemas são tratados coletivamente, tanto os problemas como as soluções. Então, agradeço a participação de vocês, se vocês me permitirem. Agradeço a minha participação, essa oportunidade. O Cabral é Ressaca, a Ressaca é o local que a gente ama. Sou pré-candidato saindo aqui do Ressaca, com a possibilidade de a gente fazer história para a cidade inteira, mas fazer também para a nossa região. Então, muito obrigado. Eu acredito que a educação transforma a vida das pessoas, e transformando a vida das pessoas, transforma a sociedade. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado. Grande abraço. Muito obrigado. Perfeito, então. Ivair, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar com a ACC. Pessoal, hoje recebemos Ivair Soalheiro. Ele é pré-candidato à Prefeitura de Contagem pelo PDT. Ele foi o nosso 6º convidado a participar deste bate-papo com a ACC. Nosso objetivo é levar até vocês informações relevantes para que sua escolha seja feita da melhor forma na eleição do final deste ano. Muito obrigado e até a próxima. Aquele abraço.